Bom dia a todos. Foi visto que tinha necessidade mesmo, tinha essa demanda de compartilhar esse conhecimento que já é de muitos aqui, então fica parecendo que é um pouco óbvio, mas que na verdade faz a diferença para muita gente que trabalha na área da saúde e que às vezes não sabe como conduzir, em alguns casos até simples, né? Fica numa insegurança, fica numa dúvida com isso. Me pediram para eu reproduzir exatamente o que foi feito na outra vez, mas eu sou de começar a falar assim, de forma espontânea. Vou tentar até usar os mesmos exemplos que eu usei, vou tentar falar tudo que eu falei da outra vez. Não sei se eu vou conseguir, tá? Porque como quem estava no outro dia vai ver, os meus slides tem os tópicos, mas as informações eu vou falando à medida que eu vou me lembrando. Não precisa preocupar em tirar foto de tudo, tá? No final do slide tem um QR Code que ele dá acesso a um canal no YouTube. E mais tarde, né, na hora que eu terminar meus atendimentos, que hoje ainda tenho paciente, eu vou disponibilizar essa gravação aqui todinha para vocês compartilharem, assistirem, verem se tiver alguma coisa interessante que eu falar e que vocês quiserem rever, vai estar lá. Bom, eu sou médica do serviço de emergência do CAIS Ferrado, da emergência psiquiátrica, há quase 3 anos. Sou médica do ambulatório de saúde mental e atendo no meu consultório particular também de psiquiatria. Então, estou nessa jornada aí, cerca de 60 horas semanais dentro da psiquiatria. Vamos lá? Passa, por favor. Vou usar aqui como base, para explicar um pouquinho da rede de atenção psicossocial, a portaria 3.088, tá? A portaria, ela vem reunindo dentro dela diversas outras portarias que foram sendo construídas à medida da desinstitucionalização que veio com, lá em 2001, né, com a lei que previa o fechamento dos manicômios, né, desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos. Com essa desinstitucionalização veio uma necessidade de construir uma rede que passasse a atender essas pessoas. E qual que é o ponto disso daqui? Não tem nada a ver com urgência e emergência. Mas o ponto é que às vezes a gente não sabe o fluxo do paciente. Às vezes a gente mesmo dentro da saúde, a gente não sabe o papel de cada equipamento de saúde. Como que essa rede é constituída e qual a finalidade de cada componente dessa rede, de cada aparelho dessa rede. Então, eu vou ler esse slide para vocês. Institui a portaria 3.088, institui a rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento e transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde. E eu vou frisar durante todo o tempo aqui os pacientes com necessidades decorrentes de uso de crack, álcool e outras drogas. Aquele que quando chega lá, ou no PSF, ou na emergência, ou em qualquer lugar, alcoolizado, isso aí, isso não é psiquiátrico não, o cara já tá bêbado, né? E aí a gente vai ver aqui qual que é a diferença de um bêbado psiquiátrico, né? E qual que é a diferença de um bêbado recreativo, né? Então, em tempo todo a gente tem que lembrar que o compromisso com os usuários, com os dependentes químicos, ele é previsto em lei, não é nossa opção. Eu não posso transferir para mim eu não gosto de quem bebe, eu não gosto de quem cheira, eu não gosto desse noiado que usa crack. Aí, não quero atender isso não. Está na lei e nós, como colaboradores do SUS, temos que abraçar essas causas, querendo ou não querendo. Então, a melhor forma é aprender a lidar com isso para a gente fazer o nosso papel e não transferir a nossa opinião para o atendimento. Pode passar. Então, a atenção básica de saúde, ela é um dos componentes da rede psicossocial. Uma rede psicossocial, tá? A gente não vai confundir com o centro de atenção psicossocial.
A rede é composta pela atenção básica de saúde também. Dentro da atenção básica vai ter o BSF, o NASF, o consultório na rua, equipe de apoio à atenção residencial transitória e centros de convivência. Cada um com um papel aqui. E qual que é o papel, Liz? É atender urgência e emergência? Não. É saber conduzir esse paciente na hora que ele bate na sua porta. Porque a partir do momento que ele bateu na sua porta, você tem que tomar uma providência. Ah, não, mas aqui eu estou aqui no PSF, na UBSF, no post. E chegou esse paciente para mim aqui, tá chorando, tá nervoso, quer um atendimento, mas eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, eu vou chamar o SAMU. Então, a gente precisa falar da atenção básica aqui para entender que a responsabilidade do primeiro atendimento, que é o acolhimento é o momento que a pessoa chega, ela é recepcionada, ela é atendida ali. Essa responsabilidade é de qualquer um, seja ou não funcionário até da saúde. Ela é do primeiro que a pessoa encontrar pela frente. E o que é esse acolhimento, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então aqui, dentro da básica, todos esses equipamentos de saúde aqui vão ter um papel diferente, tá? Inclusive de lar temporário, né? Internação temporária para alguns pacientes, digamos assim. É como se fosse um sistema daqueles que a pessoa dorme à noite, de dia ela é livre para sair. As residências, algumas funcionam mais ou menos assim. Isso vai ser de acordo com a capacidade de cada paciente, com a autonomia, né? E com a estabilidade em relação à dependência química também. Pode passar. A atenção especializada, tá? São os CAPs. E o CAPs, ele é o centro do poder da saúde mental, digamos assim. Quando houve a desinstitucionalização lá atrás, o CAPS ele foi criado para ser o centro de referência da saúde mental. Então, ele é aquele núcleo onde o paciente vai receber todo o segmento, né? Então, eu poderia dizer que ele é a principal entidade hoje no segmento da saúde mental. E aqui a gente começa a entender algumas falhas que a gente sente aqui na cidade, né? A gente sente algumas lacunas, mas o que eu faço com essa pessoa? Ela não encaixa nem aqui nem ali, ela não é para ficar internada, ela não é do CAPS, ela não é, né? Então, a gente vai entender que faltam ainda pra gente, a cidade está evoluindo muito, né? Eu acho que a gente tem uma saúde mental muito boa, né? Quando você vai comparar com a região toda, mas assim como a gente olha comparando com quem tem menos, a gente tem sempre que olhar comparando com quem tem mais, para a gente se espelhar, para a gente aprender, para a gente almejar aquilo que a gente precisa trazer para a nossa região. Eu não, né? Mas às vezes nem os nossos governantes eles estão a par do que a gente precisa exatamente. Então o CAPS 1 seria uma unidade pequena, né? Uma unidade que vai dar sempre atendimento a pacientes com transtornos mentais ou decorrentes de uso de drogas. Qualquer CAPS vai ter essa finalidade, desde que não tenha um outro mais específico acima para fazer isso, tá? Mas se uma cidade que só tem um CAPS 1, uma cidadezinha bem pequenininha, vai ser lá mesmo que vai ser o centro do cuidado, tá? Um CAPS 2, ele já vai ser instalado em cidades um pouco maiores, né? Que tenham mais de 70 mil habitantes, então vai ser um CAPS com uma estrutura um pouco maior. E nesses CAPS vai ser feito um projeto terapêutico individual para cada pessoa, né? Multiprofissional sempre, tá? É impossível trabalhar na saúde mental de forma que não seja multiprofissional, não tem como.
São muitas questões envolvidas. Então, o CAPS, ele tem concentra ali assistente social, psicólogas, terapeutas ocupacionais, terapeutas de recreação, médicos também. Então, precisa de toda uma equipe para fazer isso acontecer. Até aqui, a gente tem. CAPS-I, a gente tem. E o que são os CAPS 3? Desculpa ali, eu coloquei CAPS-AD 2 vezes, mas não é não. Não, tá certo. Aqui a gente tem o CAPS-AD, que não é 3, tá? A gente tem também. E o que é o CAPS 3? O CAPS 3 é o que faz muita diferença, que a gente não tem. É um CAPS que ele é instalado em cidades com mais de 200 mil habitantes e que ele tem uma demanda totalmente diferente, porque ele não só serve de suporte para toda a rede, como os outros CAPS também, como ele é um atendimento 24 horas, com até 12 leitos, inclusive estabilização, com o serviço de saúde mental. Gente, saúde mental inclui neurologista. Então, nessa parte, a gente também ainda precisa de um pouquinho de recurso, porque a gente não tem neurologista, né? Então, quando fala de saúde mental, o neurologista está dentro, tá? Não está dizendo que é psiquiatra, não. Quando fala de saúde mental, engloba tudo. E aqui, o CAPS 3, ele vai oferecer atendimento 24 horas, sábados e domingos, com até 12 leitos para repouso, observação, né, desses pacientes que podem chegar a qualquer hora do dia. E a gente começa a entender aqui o que acontece na nossa cidade e por que a gente tem uma responsabilidade muito grande em fazer o melhor com o que a gente tem. Olha só o que acontece. A terceira parte da rede de apoio é a rede de urgência e emergência, né? E o SAMU faz parte da nossa rede de urgência e emergência psiquiátrica, tá? O SAMU, ele não faz o favor de ir lá buscar o paciente, não. Isso é pactuado. Buscar os pacientes quando recebem um chamado de paciente com agitação psicomotora, paciente que vai pular da ponte, paciente que está andando no meio dos carros, paciente que fez ingesta de substância. O SAMU vai e eles deveriam, né, a gente pressupõe que eles têm um treinamento só para esses pacientes, normalmente tem, tá? Nós vamos utilizar de todos os serviços de emergência, pronto-socorros em geral, por 24 horas. Todos eles são pactuados com obrigatoriedade de atendimento de urgências e emergências psiquiátricas. Nós somos um serviço de referência no CAIS Enterrado, mas não quer dizer que se levar para outro lugar, esse paciente não possa ser atendido, tá? Todo serviço de urgência e emergência, ele tem que ter a sala vermelha. Então, o SAMU pode levar para todas as urgências e emergências que tenham sala vermelha, tá? Porque se esse paciente se estabilizar, e muitas vezes acontece, tem que ter uma sala ali que dá esse suporte de estabilização clínica. Atenção hospitalar, enfermaria especializada e serviço hospitalar de referência. E aqui a gente fala sobre serviços que a gente conhece um pouco e outros que a gente nem tem, tá? Existe um leito, um tipo de enfermaria, que é uma enfermaria de longa permanência, que é isso que confunde-se muito aqui. Nós não temos esse serviço em Volta Redonda, tá? Então, quando a Viviane fica falando, gente, o paciente aqui não pode ficar internado muitos dias, o paciente não tem suporte aqui para isso, e todo mundo fica, não, mas é obrigação do CAIS receber todo mundo e enfiar aí, tem que ficar aí, porque senão o paciente não tem onde morar, ele não tem família, então ele não tem para onde ir. A gente tem que entender que está faltando uma peça no nosso quebra-cabeça, está faltando as enfermarias de longa permanência. E aí outro equívoco é confundir com enfermaria de longa permanência com institucionalização e manicômio, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
As enfermarias de longa permanência, o paciente fica no máximo 9 meses. E são serviços que salvam a vida de muita gente.